Obrigada. Boa noite para todos, mais uma vez. É uma alegria estarmos juntos nesse mês temático que traz uma temática tão interessante, né? Pensarmos sobre as mulheres no cristianismo. São tantas e foram tantos os exemplos de espíritos encarnados como mulheres que souberam viver o cristianismo, que deixaram seu legado, que nos deram tantos exemplos, tantos ensinamentos, e que falam até hoje aos nossos corações. Mas hoje a gente vai se ater mais a uma delas, que foi Abigail, que é muito cara ao nosso coração e muito pouco conhecida, mais conhecida no meio espírita, ou talvez só no meio espírita, né? A Abigail é uma personagem que não ficou registrada na história do cristianismo, a gente vai entender um pouquinho disso hoje, mas é uma personagem que foi nos trazida com muita alegria, né? Muita gratidão nós temos ao Emmanuel, porque ela aparece lá no Paulo Estevão, e toda a informação que a gente tem sobre ela está ali relatada de maneira muito bonita, né? A sua participação no cristianismo e, sobretudo, na vida de um dos maiores apóstolos do Cristo, que levou o Evangelho adiante, Paulo de Tarso, foi tão grande, tão presente, tão importante, que não tem como a gente não lembrar de Abigail quando a gente fala do cristianismo primitivo e da importância de algumas personagens que ali estiveram. Entre elas está, com certeza, Abigail, junto a Paulo e junto a Estevão também, seu irmão, né, Gesiel, que estiveram juntos nesse trabalho. E Abigail, a gente percebe ela no Paulo Estevão em dois momentos muito complementares, né? Ela aparece primeiro encarnada, conta o Paulo Estevão ali um pouco da sua trajetória, e depois, isso acontece na primeira parte da obra, né? E depois, quando ela desencarna, ela ainda continua presente na história, muito próxima a Paulo, influenciando e aparecendo ali para ele. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses momentos. Mas desde o início do livro, quando logo no primeiro capítulo Abigail é apresentada, ela é ali uma jovem de 18 anos que vivia junto a seu pai e a seu irmão, e a gente vai ver já naquele coração jovem o seu comprometimento para com Deus. Uma família muito vinculada à questão religiosa, né, do povo hebreu, muito dedicada aos estudos ali, aos conhecimentos que eles tinham naquele momento, e de muita fé, de muita união. Eles estudavam juntos. Relata-nos o Emmanuel o quanto junto ao irmão, principalmente, junto à mãe que lhes ensinou isso, eles oravam, eles cantavam os seus hinos, e ali podiam tirar dos ensinamentos do alto, dessa bênção da primeira revelação, eles podiam tirar as forças necessárias, a fé, para seguirem a sua vida apesar das dificuldades que enfrentavam. A gente vai ver que Abigail, apesar de jovem ali, já havia passado por algumas coisas e logo depois passa por dificuldades bastante intensas. Foi uma vida de muitos desafios. A família já tinha passado por uma certa injustiça ali, perderam uma parte da propriedade, o pai foi preso. Em meio a tudo isso, a mãe desencarna, ela era ainda jovem, ela fica então com o irmão e o pai, o irmão muito amoroso, que era para ela esse sustentáculo na fé, que lhe ensinava, que lhe inspirava, né, lhe instruía,
nessa caminhada. Depois disso, a partir do momento que começa a narrativa do Paulo Estevão, a gente vai ver as dificuldades aumentando, o pai novamente se envolve ali em algumas questões por conta dos arroubos de vingança, enfim, ele se envolve em algumas questões, eles são presos, ela vê o pai sendo morto, o irmão também sendo preso, levado para as galeras, ela se vê sozinha quando vai buscar e encontra o auxílio de um casal amigo que a acolhe, e tudo isso já é um primeiro grande desafio na vida dela. Depois, mais adiante, novos virão, mas diante dessas primeiras dificuldades mais atrozes que acontecem em sua vida, ver o pai sendo morto, ver o irmão sendo preso, para um destino que naquele momento não tinha qualquer esperança de ser liberto novamente, né? Era uma escravidão ali para toda a vida. Diante daquilo tudo, ainda assim, ela consegue tirar forças, esperanças, fortalecer-se na fé. Quando ela vê o pai nessa situação, ela chega a dizer ao irmão que da felicidade que era no mundo poder sofrer alguma coisa por amor de Deus. Olha a grandiosidade dessa alma, ainda jovem mais uma vez, né? Como a gente dizia. O que seria para uma mulher jovem naqueles tempos ficar sozinha no mundo, perder seu pai, ser separada do irmão? E ela mesma não sabia nesse momento qual era o seu próprio futuro, se poderia ser morta ali também, mas consegue tirar forças do coração e entender que diante daquilo ainda poderia ser uma felicidade sofrer por amor de Deus. Então a gente vê já naquele coração uma dedicação intensa ao amor divino, aquele que era o primeiro mandamento, né, para eles, amar a Deus. Então isso já muito presente e bastante consolidado naquele coração. A gente vê Gesiel, o irmão, ainda mais fortalecido do que ela, um espírito ainda mais consciente das coisas espirituais, da lei divina, mas ela também já trazendo tudo isso, né? Porque essa fala ela traz de si mesma. Claro, o irmão a apoia, a incentiva, ele é ainda mais firme, mas ela também já consegue demonstrar essa fé, esse amor a Deus. Nessa mesma fala, ela vai dizer que quem nada tem ainda possui o coração para dar. Então, perdendo tudo, ela ainda consegue ver as esperanças de poder contribuir com alguma coisa, dar alguma coisa por amor a Deus. Enfim, é um posicionamento de uma alma bastante dedicada. Claro, ela vai passar na encarnação muitas coisas, ela ainda sofre uma série de dificuldades. A gente vai ver esse coração sensível padecendo também diante das dores. Isso não quer dizer que não tenha sofrido. Depois da morte do pai e da separação do irmão, ela encontra esse casal que a acolhe, mas fica enferma gravemente. Então a gente vê que a sensibilidade desse coração também sofre, mas ela vai seguir adiante. Nessa encarnação, esse período, né, da encarnação dela que nos foi relatado, uma encarnação breve, ela nos mostra a alegria na simplicidade. Eram uma família simples, viviam de maneira simples. Ela encontra a alegria na natureza, gostava de cultivar as suas plantas. Depois, quando ela se muda para uma casa junto com esse casal que a adota como
nova filha, e se mudam então para a estrada de Jope, já bem próximos ali à região de Jerusalém. A gente vê também a alegria desse coração singelo junto à natureza, ao jardim que ali cultivavam, podendo admirar o céu, as estrelas e aproveitar dessas pequenas coisas que a vida nos oferece para se conectar ainda mais a Deus. Essa singeleza da vida e da natureza a conectava muito profundamente a Deus, a esses propósitos divinos, a essas inspirações espirituais a que ela já se dedicava antes mesmo de conhecer o Cristo. Mas essa alma marcada pela sensibilidade, por esse toque muito presente do sentimento, também é um coração que possuía ali clareza de muitas coisas, que era compassiva, que era justa, e a gente vai ver nos relatos, quando ela conhece Saulo, que vem a ser o seu noivo, reconhece ali naquele coração realmente um amor verdadeiro, um espírito com o qual desejava verdadeiramente dividir a vida, né, construir uma família, casar, terem os seus filhos. Quando ela conhece Paulo e eles começam a trocar os primeiros diálogos, né, a se encontrar, a conversar e aprofundar, passar o tempo um pouco juntos nos diálogos que enchiam o coração de ambos. Eles falavam sobre as coisas divinas, né? Saulo, a esse momento, também já muito dedicado, como era aos estudos da revelação. Ela também aprendia muito com Saulo, assim como aprendeu com seu irmão Gesiel, então eles podiam trocar e esses diálogos sobre as coisas divinas, sobre a vida dessa perspectiva, fortaleciam a ambos os corações ali. E ela amava profundamente Paulo, aprendia muito com ele, mas nem por isso deixava de perceber em Paulo a sua personalidade. Ela já consegue perceber naquele coração a ânsia, né? A narrativa do Paulo Estevão diz que ela já conseguia perceber o espírito forte ali de Paulo, e Emmanuel diz que ela era o contrapeso, ela era aquela companheira que ajudava a parar as arestas desse caráter mais violento e rude que Saulo demonstrava, cooperando assim para atenuar um pouco o rigor daquelas decisões autoritárias que Saulo muitas vezes tinha no início. Isso ainda não fazia parte ali, depois que eles se conhecem, que Saulo logo em seguida vai visitar a primeira reunião lá na Casa do Caminho, ver uma fala de Estevão, e a partir de então ele começa a se incomodar muito com esses homens, com essas pessoas, né, que se dedicavam ao cristianismo, que se dedicavam a esse tal de Jesus que ele não conhecia. Ele começa a se incomodar muito com isso, perceber nessas pessoas inimigos como se fossem aqueles que trariam dificuldades, que estavam deturpando a lei divina, né, como eles a tinham até então. E ele começa então a fazer esses movimentos de perseguição, e nesse momento Abigail já começa a fazer algumas ponderações. Quando ela percebe já o temperamento indômito e inquieto de Paulo, como Emmanuel diz, apesar disso, ela também consegue perceber o potencial, a potencialidade que já morava naquele coração. Então, Emmanuel diz que ela também via
um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Então existia ali uma fonte de ternura, mas que estava oculta, guardada bem lá no fundo. E ao longo da caminhada de Paulo, a gente vai ver essa fonte retornando mais à superfície, podendo jorrar para si e para todos aqueles que o circundaram. A gente vê Paulo mais adiante lá na jornada, quase ao final, conquistando tantos corações que estiveram ao seu redor ao longo de tantos anos de caminhada. E a gente vê que a ternura, o coração generoso também estavam ali presentes, balanceados melhor já nesse lugar, claro, com energia que fazia parte da personalidade de Paulo, mas que agora é direcionada ao trabalho, à ação positiva no bem, na transformação de si mesmo e na divulgação do Evangelho, como ele fez tão bem, mas agora adoçada ali com esse toque de ternura, com essa generosidade que também já moravam no seu coração e que Abigail também já conseguia reconhecer lá no início da jornada, da caminhada. Então a gente percebe aí, por tudo isso, que esse coração de Abigail, sensível, doce, muito tocado pelo sentimento, também tinha certa clareza para perceber algumas coisas, e quando Paulo começa a fazer o processo de perseguição aos cristãos, aos seguidores de Jesus, ela é uma das primeiras a ponderar algumas coisas com ele. Assim como Gamaliel também vai fazer, ela pondera, ela aconselha Paulo nesse momento. Ela diz para ele, quando ele começa as perseguições, que seria importante que ele agisse com prudência, com serenidade, para evitar abusos de autoridade. Veja só, Abigail não sabia muito bem o que ia acontecer, quais eram efetivamente os desdobramentos dessas perseguições que Paulo começava ali a trabalhar, mas ela já consegue visualizar um pouquinho adiante e ela pondera, ela aconselha para que ele fosse sereno e prudente, para que ele não cometesse abuso de autoridade. Veja como não é profundo isso. E além disso, ela tem uma das falas mais bonitas nessa ponderação, quando ela diz para ele, quem sabe essas pessoas, elas não precisem mais de educação do que de castigo. Um coração amoroso que já consegue perceber que a educação é o melhor dos caminhos para a transformação, enfim, do que qualquer castigo. Então, um coração benevolente também. Depois, quando Paulo condena Estevão à morte, que nesse momento eles ainda não sabiam se tratar de Gesiel, seu irmão, né, de Abigail, ela também, mais uma vez, vai aconselhá-lo quando, já das vésperas ali da condenação, né, quando ele efetivamente seria morto depois de algum tempo de prisão, ela diz, olha, mas antes de começar, interroga ele mais uma vez, veja se depois desse tempo de prisão ele não se arrependeu, né? Então a gente vê a brandura, a benevolência, o amor e até a justiça desse coração, né? Abigail já bastante presente ali na vida de Paulo, nesse primeiro momento como noiva ainda, né? Como pretendente ali, futura esposa. E nesse contexto inicial todo de Abigail encarnada, a gente percebe o quanto esses três corações estão profundamente vinculados.
Abigail, Paulo, à época Saulo ainda, e Gesiel, o irmão, que é o mesmo Estevão, né? A gente vê esses 3 espíritos muito vinculados. Gesiel, o Estevão, o primeiro a desencarnar, foi o primeiro ou um dos grandes sustentáculos na vida de Abigail, semeando muitas coisas ao seu coração, e vai também depois influenciar muito Paulo na sua jornada, na sua tarefa, como um verdadeiro amigo espiritual que o acompanhava, que o secundava em toda a jornada. Abigail, que aprendeu muito com Gesiel, que aprendeu muito com Paulo, foi também amparo de Saulo naquele momento, foi o coração generoso e bom a lhe dar toques de amor, de sensibilidade, de sentimento, trazendo a realidade, também ensinou muito a ele. E depois Paulo. Abigail depois vem a desencarnar também, e aí fica Paulo nessa jornada que a gente percebe que é uma tarefa dele, mas é uma tarefa amparada pelos outros 2 espíritos. Então, uma tarefa muito junta, onde o trabalho de um está muito amparado e apoiado pelos outros. A gente vê 3 corações ligados realmente pelos laços mais sinceros do amor, que vieram com um propósito comum, com uma tarefa com o Cristo, com Jesus. Paulo um pouco mais recalcitrante, um pouco mais rebelde, demorou um pouquinho mais a abrir o seu coração e dedicar-se ao Cristo, mas depois que o faz, segue adiante muito fortalecido e vai receber o amparo então desses 2. Mas falando de Abigail, toda essa caminhada foi ainda antes de conhecer o Cristo. Depois do episódio da condenação de Estevão, que a gente bem conhece, Paulo condena Estevão, ele é levado ao apedrejamento, ele convida Abigail para estar com ele, porque para Paulo era uma grande conquista do lugar que ele tinha de destaque, né, no Sinédrio, ele consegue essa condenação, é a primeira delas, e ele está ali muito cheio de si, muito convicto, muito orgulhoso de tudo aquilo que ele fazia, e ele quer muito a presença da noiva naquela cerimônia, né, naquele acontecimento. O coração sensível de Abigail não queria estar presente, não queria presenciar a morte de uma pessoa, qualquer que fosse ela não sabia ainda que era o seu irmão, mas mais uma vez o coração benevolente, compassivo, ela já consegue perceber que aqueles homens e mulheres que seguiam a Jesus, independente de qualquer coisa, eram seres humanos. E ela, ao primeiro momento, se recusa, é um pouco firme com ele, então eles chegam a um acordo. Ela resolve que vai, mas ela vai já mais próxima ao final da cerimônia para não, enfim, passar muito tempo vendo tudo aquilo. Quando, então, o prisioneiro já estivesse próximo, realmente ali ao desencarne. E assim ela faz, quando ela chega lá, ela reconhece o irmão a reconhece. É uma cena extremamente comovente que eu recomendo que a gente possa sempre reler, porque realmente fortalece o nosso coração ver a grandiosidade, sobretudo, de Estevão nesse momento, de um espírito realmente entregue ao Cristo, um verdadeiro cristão. Entrega Abigail ao noivo,
em nenhum momento condena, julga, pelo contrário, perdoa completamente, vê também as potencialidades de Paulo, exalta o companheiro da irmã, enfim. E depois disso tudo, mais uma vez, o coração sensível de Abigail vai passar por momentos dolorosos. Ela sofre muito, não só pelo desencarne do irmão, mas sobretudo pelo afastamento do noivo, porque depois de tudo isso, o coração de Saulo é ferido de uma maneira que ele não consegue lidar, ele mesmo não consegue lidar com aquilo, ter sido algoz do próprio cunhado, né, do irmão ali da sua noiva, o espírito que ela tanto buscava, porque desde que ele conhece Abigail, ela fala, né, do irmão que tinha sido preso e ela busca, né, auxílio para tentar reencontrá-lo. E depois disso tudo, ela volta para casa e mais uma vez, como depois da morte do pai, ela fica gravemente enferma. E nesse momento, Saulo some. Saulo decide que não conseguiria continuar revendo-a, que não seguiria adiante com os planos do casamento, e por meses ele não volta a visitá-la. E ela, gravemente enferma, só vai piorando o seu estado de saúde, que vai levá-la realmente ao desencarne. Mas diante disso tudo, Abigail, no maior dos sofrimentos que essa encarnação lhe ofereceu, ela conhece de verdade a Cristo, Jesus Cristo. Ela não tinha tido ainda essa oportunidade. Ela tinha ouvido falar, quando Saulo começa o movimento das perseguições, ela entendia apenas superficialmente, mas depois, quando ela vê o próprio irmão diante do seu algoz, que era seu noivo, dar todo aquele testemunho que ele deu, entregando ao noivo, enobrecendo, né, exaltando aquele coração fiel de Paulo e realmente transformado ainda mais, né? Ela fica bastante intrigada e ela começa a se perguntar quem era mesmo aquele Jesus que tinha feito tão bem a seu irmão. Quem era aquele Cristo? Ela começa a se perguntar sobre isso, porque Gesiel sempre foi um grande exemplo, um grande estímulo, né? Um grande amor da sua vida. E por conta muito dessa influência curiosa, ela se abre a essa busca. E lá na casa de Jope, na estrada de Jope, os seus pais costumavam receber alguns viajantes no caminho, e um deles é Ananias, que passa por ali, um cristão, e que traz algumas cópias do Evangelho e começa a conversar com essa jovem exatamente nesse momento, depois de tudo isso, no momento de extremo sofrimento, de extrema dor, ela começa a ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Ananias fala para ela das belezas do Evangelho, das promessas do Cristo, dos seus ensinamentos de amor, e ela começa a beber de toda aquela fonte com o coração sedento que estava, e acolhe muito prontamente, entende porque Gesiel, seu irmão, estava tão transformado e tão embevecido com tudo isso, porque tinha realmente se convertido, e ela também se converte ali ao cristianismo, recebe de Ananias as primeiras lições quando ele estava ali, e quando ele vai embora, ele deixa com ela algumas cópias que ela, enfim, segue estudando ali. E diante disso tudo, apesar de todo o sofrimento, Abigail consegue encontrar no Cristo o consolo necessário ao seu coração. A fé que ela já trazia
fica ainda mais fortalecida, ela fica ainda melhor transformada, ela encontra mais possibilidades para essa transformação toda que ela vai fazendo nesse processo de alguns meses. E quando Saulo, depois arrependido, né, de tudo isso, volta a procurá-la, já encontra no estado ali terminal da enfermidade, das forças físicas, ele também não consegue muito bem compreender tudo aquilo que acontece, mas ele já vê uma Abigail, apesar da fragilidade do corpo, fortalecida na alma. E ele chega a perguntar para ela que o crucificado, porque ele não conseguia entender por que Jesus continuava perseguindo a todos ao seu redor. Por que esse Cristo fazia tanta questão de estar tão presente na sua vida? E ele fica bastante chocado quando chega lá e percebe que Abigail também tinha conhecido Jesus, enfim. Ele fica muito até bravo com tudo isso e chega a perguntar para ela o que esse crucificado te deu além de tristeza e desolação, porque ele só podia ver isso, ele só conseguia ver uma Abigail enferma, frágil ali, mas ele não conseguia perceber a fortaleza da alma, porque ela já estava consciente do seu desencarne próximo. E ela já estava serena com isso, entrega, ela sabia que ia desencarnar, mas ela estava feliz, ela estava, enfim, resiliente com tudo isso, né? E ele chega a fazer essa pergunta para ela, então, que ela responde: Saulo, você se engana, o evangelho de Jesus é de perdão e amor, é o tesouro divino dos sofredores e deserdados do mundo. Então a gente vai ver o quanto a força do cristianismo, né, de Jesus, do evangelho, ela foi ainda maior para Abigail no momento em que ela estava mais fragilizada. Jesus e o seu evangelho chegam realmente como um bálsamo, um consolo e uma força para aqueles que, diante das coisas do mundo, pouco ou nada poderiam perceber, poderiam esperar do mundo. Mas nas coisas dos céus vem novas esperanças, vem um novo fortalecimento. E é essa toda transformação pela qual Abigail passou. Quando eles se despedem, que ela, né, realmente já vai desencarnar ali, ela deixa uma frase para ele. Ela diz que seguiria seguindo os passos dele no caminho. Levar-te-ei, ela diz, onde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono. Auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Guardemos isso, ela diz que ia auxiliá-lo a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. Ela, ainda encarnada, não sabia de tudo que aconteceria, da tarefa de Paulo e de como ela poderia auxiliá-lo no plano espiritual, mas ela já tinha o coração dedicado a Deus e confiante de que, entregando as suas energias, o seu coração ao trabalho com Cristo, ela poderia também auxiliar ao seu amado que permanecia no mundo encarnado. Então, assim é. Ela, depois de desencarnada, Paulo passa por todos os processos que faziam parte da sua própria jornada, apesar das resistências. Ele não conseguia encontrar o que realmente preenchesse o seu coração, ele não conseguia entender a paz que os cristãos tinham e que ele mesmo
com todos os anos de dedicação à lei divina, não conseguia preencher. E aí, com o episódio lá da Estrada de Damasco, a gente vê realmente o início da transformação ali começar. E Abigail se fez sempre presente. No início, ela se faz presente pelas lembranças. Assim que ele entra em em Damasco, depois da aparição de Jesus, e encontra Ananias, aquele ao qual ele estava perseguindo, né? Ia até Damasco para perseguir Ananias, e é justamente Ananias que vai auxiliá-lo quando ele fica cego. Então, nesse primeiro momento, Ananias lembra com carinho de Abigail, lembra o quanto ela falava do amor sincero que ela tinha a Paulo. Depois, quando, enfim, na jornada toda de Paulo, quando ele recebe de Pedro as anotações do Evangelho que Estevão tinha, que ele também anotou ali nos cantinhos, registros pessoais, tem também ali o nome de Abigail anotado, as lembranças do irmão, que batiam muito com as lembranças que Abigail lhe contava da época que eles viviam em Corinto. Então, Abigail se fazendo presente ali naquele momento nas lembranças dos corações queridos. Mas aí a gente vai perceber por que esse coração tão dedicado ao cristianismo, né? É uma personagem que não ficou registrada na história. E não fosse Paulo e Estevão, a gente não a conheceria. Diz-nos o texto que quando Paulo pega os pergaminhos de Estevão e encontra essas anotações, e isso faz muito bem ao seu coração, né? Ele sente ali a presença dos dois irmãos que eram os seus grandes amigos, na verdade, né? Os seus laços do coração. Diz-nos Emmanuel que ele não revelaria a ninguém suas íntimas dores, porque, claro, ele fica ali saudoso daqueles corações que ele não tinha mais perto fisicamente de si, e ele decide então não revelar isso a ninguém. Então, por uma escolha do próprio Paulo, ele não conta. Ele guarda esse segredo em seu coração, então Abigail não ficou registrada. A gente, na história, não tem os seus relatos, mas ficou muito bem registrada no coração de Paulo, e o seu exemplo, desde o trabalho pequenino que ela fazia antes mesmo de conhecer a Jesus, abrandando ali um pouco o coração de Paulo, e depois com o trabalho mais efetivo na tarefa, quando ela vem nas aparições que ela tem a Paulo ao longo da jornada, marca realmente esse coração e está muito presente também na tarefa de Paulo nesse sentido. Então, faz-se presente Abigail no primeiro momento nessas lembranças, e depois ela tem aparições mais concretas de auxílio realmente a Paulo na sua jornada, na sua caminhada. E a gente vai ver que ao longo do livro, pelo menos, Emmanuel nos relata dois momentos em que Abigail vem ter com Paulo de maneira mais efetiva, aparece a ele e traz algumas falas, né? Algum consolo, algum fortalecimento para a tarefa. E esses dois momentos são em momentos cruciais, digamos, também de bastante sofrimento de Paulo. Momentos de muitas dores, de muitas dúvidas. O primeiro mais de dor, o segundo mais de dúvida, um momento crucial ali para o que viria a acontecer em seguida. E a gente vai ver então a bondade e a misericórdia divina permitindo que nesses momentos, as maiores dificuldades, assim como é para todos nós, Paulo recebesse ali um auxílio mais direto.
cada um de nós sabe, como o próprio Paulo vai dizer nas suas cartas, que é na fraqueza que a gente se fortalece, porque é justamente nesses momentos de maiores dores que a gente sente a maior presença de Deus, de Jesus e, enfim, dos amigos espirituais que nos cercam a todos, que todos nós temos, companheiros queridos, entes amados, que nos auxiliam e nos dão suporte nas dificuldades mais intensas. Quando a gente está disposto a abrir os nossos corações ao auxílio, a gente percebe mais presentemente esse amparo. Não foi diferente com Paulo. Depois do processo da conversão, depois dos anos de deserto, depois que ele volta a Jerusalém, recebe ali os escritos de Estevão, enfim, depois desses primeiros anos ali, Paulo volta a Tarso para encontrar-se com o pai e recebe do pai, ou melhor, não é bem recebido pelo pai. O pai não entende essa transformação, não quer acolhê-lo, e Paulo fica, nesse momento, ainda Saulo, né, extremamente desalentado, triste mesmo com tudo isso. O pai era muito querido a ele, mas nesse momento ele já tinha conhecido a Jesus. E apesar da incompreensão do pai, ele não desistiria do Cristo, não o deixaria de maneira nenhuma. E que é essa condição que o pai coloca, né? Que ele largasse o Cristo, e ele não está disposto a fazer isso, e se vê ali tendo que deixar a casa paterna, e bastante desalentado, bastante sofrido, vai passar a noite em algumas cavernas abandonadas ali ao entorno da região de Tarso, onde era a casa de seu pai. E nesse momento das maiores dores do coração, da alma mesmo, ele tem a grata surpresa de ver Estevão e Abigail juntos, jovens, formosos. Emmanuel destaca a luminosidade e a beleza desses espíritos, muito vinculada ali à elevação espiritual mesmo desses corações. E nesse momento eles vão ampará-lo, fortalecendo com conselhos esse coração. E Abigail, que era o sonho da companheira para Paulo, aquela que dividiria o lar com ele, com a qual ele constituiria família nos seus sonhos, né? Quando eles eram ainda noivos, ela diz para ele que nunca lhes faltaria um lar, que eles teriam, diz o texto, né? Tê-lo-emos o lar no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, teremos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Então, Abigail vai mostrando para Paulo que todo o sonho que eles tinham para si, para ambos, né, da família, do lar, esse sonho ele vai sendo multiplicado e aumentado de maneira imensa, né, incomensurável, porque o lar que era antes pensado apenas para eles e alguns filhos, ele passa a se tornar a grande família universal. Abigail reforça isso ao coração de Paulo, que ele não estaria desamparado, que ele não deixava de ter família por isso, né, pela incompreensão do pai, que eles teriam sim muitos filhos, como Paulo realmente os teve, os filhos do Calvário, tantos e tantos que estiveram ao seu redor, que ele encontrou ao longo do caminho e que realmente fizeram parte do coração
tantos filhos efetivamente, porque Paulo os vai ali auxiliar, vai orientar na caminhada, Paulo tornou-se realmente uma figura paterna para tantos corações que conheceram Jesus a partir dele, dos seus ensinamentos e da sua vivência, sobretudo. Abigail diz: eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Então essa é a tarefa de Paulo, que nesse momento ele também não tinha muito bem ainda bem delineada, ele não sabia muito bem como é que seria a sua vida e o que ele poderia dar ao Cristo. Ele já tinha ali uma ânsia, uma dedicação sincera de contribuir, de trabalhar por Jesus e pelo Evangelho. Ele sabia que a sua vida estava entregue a isso, mas ele ainda não tinha noção do que seria tudo isso. E Abigail já começa a prever um pouco, né, disso tudo que seria. E, enfim, nesse diálogo, ela é bastante próxima, ela é o apoio, ela é o sustentáculo para dar realmente novas esperanças, um bálsamo divino ali diante das dificuldades, mas essas novas esperanças para que Paulo pudesse se sentir fortalecido novamente, tivesse a fé fortalecida para a caminhada que estava adiante, né, na sua vida. Então ela aconselha para que ele não ficasse desalentado. Enfim, ela traz alguns exemplos dos próprios antepassados e do próprio Jesus, que também não tiveram auxílio, não tiveram amparo no mundo. Ela lembra Jesus quando foi crucificado, seus amigos o deixaram, alguns não puderam velar com ele quando ele pede. No momento da crucificação, os discípulos somem também aflitos. Ela vai relembrando tudo isso e lembrar do exemplo de Jesus, que é o nosso mestre e que passou por tudo isso, fortalece ainda mais o coração sedento do discípulo que passa por situações semelhantes. Jesus, que não merecia nada disso, passou, venceu, nos deu o exemplo. Se ele nos deu o exemplo, nós, enquanto discípulos e seus seguidores, podemos nos mirar nesses exemplos para nos sentirmos também mais fortalecidos e sabemos que, assim como ele, também não estamos desamparados diante de todas essas dificuldades e desses momentos que podem parecer que estamos sozinhos, assim como Abigail se sentiu sozinha nesses 2 momentos cruciais da sua vida. Primeiro, quando o seu pai desencarna, depois com o desencarne do irmão e o afastamento do noivo. Em todos esses momentos, ela nunca esteve sozinha. Paulo também não estava. Tinha ali os seus amigos, mas tinha, sobretudo, a Jesus e a Deus com ele. E diante dessas orientações e desse amparo de Abigail, ela dá ali para ele, talvez, dos conselhos mais presentes na sua vida, que ele carrega realmente para a jornada. Diante daquilo, ele começa a fazer alguns questionamentos para Abigail. Ele busca realmente nela auxílio, uma orientação ali para a sua caminhada. Quando ela está orientando sobre tudo isso, e ela diz: Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar doação, a doação de si mesmo no primeiro momento, né? Jesus deu ao mundo quanto possuía. Uma noção que Abigail já tinha lá no início, lembra quando a gente falou no começo?
A primeira dificuldade que ela teve junto ao pai e ao irmão, e ela dizia sobre a felicidade de servir pelo amor de Deus, né? E ela completava que todo mundo poderia dar alguma coisa de seu coração, ainda que nada possuísse. Aqui mais uma vez ela retoma esse conceito e orienta então Saulo nesse sentido. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Ter a percepção e a consciência das nossas próprias fraquezas nos faz mais conscientes e mais preparados para olharmos as misérias humanas, as misérias dos outros, dos nossos semelhantes. Porque se nós nos reconhecemos frágeis, a gente vai ver que os nossos irmãos também são. E aí a gente pode agir com mais compaixão para com eles. E aí então Saulo começa os questionamentos. E ele diz: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Como entender, né? Como compreender perfeitamente os desígnios do Cristo? E Abigail é bastante sucinta nas respostas. Ela diz: ama. Esse é o primeiro conselho. Ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Como fazer para que a alma então possa se elevar nessa expressão de esforço com Jesus? O segundo conselho: trabalha. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque diante das dificuldades, às vezes, Paulo, se via desanimado. E ela diz: espera. E a última das perguntas: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Porque por muitas vezes a gente pode lidar com a indiferença, com a ingratidão. E ela diz: perdoa. Então, esse lema de Abigail, Paulo guardaria para sempre: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão, que seriam, diz Emmanuel, os seus companheiros inseparáveis. Mas essas orientações de Abigail não surgiram, talvez, do nada. Se a gente relembrar a trajetória dela, encarnada, Abigail soube amar. Como o coração sensível que era, mais dedicado ali ao sentimento, amou. Amou verdadeiramente. Desde o primeiro capítulo, mais uma vez, a gente vê o seu amor a Deus sobre todas as coisas, como Jesus reforça para nós. O amor aos seus entes queridos, o amor sincero e profundo que ela teve para com seus familiares, para com Paulo. O amor também àqueles homens que ela nem conhecia e que ela ajuda a ponderar ali com relação a Paulo, um coração que estava realmente aprendendo a amar e disposto a isso. Sobretudo no momento mais difícil, depois que Saulo a deixa e ela conhece a Jesus, ela o ama ainda mais. Ela pode transformar aquele amor que era, sim, de homem e mulher, mas ela pode perceber ainda mais profundamente aquela alma que ela amava, Saulo. Depois, em todo esse processo de esforço, Abigail trabalha como nunca. O trabalho de conhecer ao Cristo, o trabalho de todo o estudo presente ali
no Evangelho e o trabalho íntimo que vem em consequência desse estudo aprofundado do Evangelho que ela começa a fazer é um trabalho grandioso e talvez o maior de todos, o trabalho que a gente faz no íntimo e que Abigail fez, começou a fazer naquele momento ali, ou seguiu, né, fazendo como a sua jornada espiritual. Ela realmente se dedica naqueles meses a esse trabalho interno. E espera, ela sabe esperar. O seu noivo tinha deixado de visitá-la, enfim, tinha sumido por um tempo, e ela espera os desígnios de Deus, ela entende a esperança e consegue entregar a sua vida aos desígnios do alto, percebendo que talvez a fragilidade do corpo físico impedisse aquela encarnação de continuar por muito tempo, mas as esperanças no alto e no que viria depois não deixam de preencher esse coração. Isso é que traz consolo e que ela consegue então viver todo aquele momento mais preenchida, com o coração realmente mais cheio, ainda mais dedicado. E o último, perdoa. A gente não tem nem como falar que ela não perdoou Paulo. A gente percebe isso muito claramente nos pequenos diálogos que ela tem com ele ali, quando ele retorna depois de alguns meses, e como ela conversa com Paulo sem se lembrar de qualquer coisa lá do passado, ela realmente não revive isso, perdoa profundamente aquele coração. Então, essa trajetória que ela também soube trilhar, ela traz para Paulo nesse momento, fortalecendo ali o seu coração. Ela ainda chega a aparecer para Paulo uma segunda vez em sonho, quando Paulo estava preparando-se para a viagem para Jerusalém, que era para Roma, perdão, que era o destino que ele tanto almejava, e ele recebe então um emissário de Tiago, lá de Jerusalém, pedindo que ele fosse a Jerusalém para ajudar com algumas coisas. No primeiro momento ele titubeia, mas depois ele resolve ir, e nessa noite ele recebe em sonho ali a presença de Abigail, dizendo para ele que ele não devia ficar inquieto com aquilo, que ele precisava ir para Jerusalém, dar o testemunho imprescindível naquele momento. Então ela vem realmente dar uma orientação bem clara, porque era um momento crucial e importantíssimo, e mais uma vez ela fala para ele que depois disso tudo seria então a união eterna deles em Jesus Cristo para a divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Lembra da verdade? Que na despedida, quando ela está prestes a desencarnar, que ela pedia que ela poderia contribuir ali, né, com Saulo, que ela faria esse esforço para contribuir com ele na busca da verdade. E aqui então ela vem reforçar isso, que eles seguiriam nessa divina tarefa do amor e da verdade à luz do Evangelho. Essa foi a presença de Abigail. Saulo completa sua missão. São muitos anos de dedicação ao Evangelho do Cristo. Deixa o seu legado, que até hoje é tão presente e importante para nós cristãos, para o mundo como um todo. E depois de uma vida tão dedicada quanto ele teve, quando retorna ao plano espiritual, é a esses corações que ele encontra. Primeiro Ananias, depois Jesus, junto a Estevão e Abigail, um de cada lado. Ele olha aqueles três, o seu coração em júbilo por tudo aquilo, pelo momento tão esperado do reencontro, e é acolhido então por esses corações com muita alegria. E diz-nos mais uma vez, Emmanuel, que depois disso tudo, unidos,
os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo, em demanda às esferas da verdade e da luz. Enfim, juntos, efetivamente unidos para seguirem sempre uma tarefa que não termina de trabalho junto ao Cristo, na verdade, na luz, no amor. Que Abigail possa inspirar os nossos corações com a presença pequena na descrição, talvez, de tudo que a gente pode conhecer dela, mas grandiosa no exemplo, naquilo que nos deixa de ensinamento, que ela possa também, assim como Jesus, que é o nosso mestre, o maior de todos, e assim como tantos outros discípulos do Cristo, que são também pequenos exemplos, pequenas inspirações para nós, possamos aurir um pouco nessas histórias de vida, de espíritos como nós, que estão em jornada, que a gente possa encontrar inspiração, amparo, para seguirmos também no caminho que cabe a cada um de nós. Que Jesus nos ampare sempre.